Olá, Vinícius, me chamo Gustavo e prefiro não lembrar muito do que aconteceu naquela igreja. Mas você pediu para contar, então aqui vai. Eu nunca vou esquecer o som dos sinos naquela manhã. Não era o toque alegre de domingo, sabe? Era um som pesado, arrastado, como se a igreja estivesse chorando. Eu tinha me mudado para aquela cidade pequena fazia pouco tempo, buscando um pouco de paz e sossego depois de... Bem, não importa. A igreja era a construção mais antiga da cidade, bem no centro da praça, imponente, com aquelas paredes de pedra escura que pareciam absorver a luz do sol. No começo, eu até gostei. Domingos de manhã, a praça ficava cheia de gente indo para a missa, um clima familiar, tranquilo. Eu não sou muito religioso, mas a beleza da igreja me atraía. Um dia resolvi entrar. A porta de madeira maciça rangeu quando eu abri, um som grave que ecoou no silêncio do interior. Por dentro, era ainda mais impressionante. Vitrais coloridos, santos de madeira escura com olhares severos, e aquele cheiro, um cheiro antigo, de madeira velha, incenso e... alguma coisa mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava levemente desconfortável. Eu caminhei pelos corredores laterais, observando os detalhes. As bancadas de madeira pareciam ter séculos, gastas pelo tempo e pelas mãos de incontáveis fiéis. Notei que não havia ninguém além de mim. Um silêncio denso pairava no ar. Um silêncio que parecia observar. Cheguei perto do altar, admirando a cruz de madeira rústica e o sacrário dourado. Foi então que eu ouvi. Um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar. Eu parei, prendendo a respiração. O silêncio voltou, mas a sensação de incômodo permaneceu, agora mais forte, como se algo estivesse me observando de dentro das sombras. Pensei que fosse a minha imaginação, talvez o eco do vento lá fora entrando pelas frestas. Decidi dar a volta e sair. Quando passei perto do púlpito, um som grave ecoou pelo templo. Um acorde de órgão, baixo e dissonante, como se alguém tivesse pisado em várias teclas ao mesmo tempo. Olhei para cima, para o coro, mas não vi nada. Deve ser o vento, pensei de novo, tentando me convencer. Acelerei o passo e saí da igreja, respirando aliviado ao sentir o sol no rosto e o barulho da praça. No domingo seguinte, voltei à praça, mas dessa vez para passear, tomar um café. As crianças corriam e brincavam, o sol brilhava, tudo normal. Até que os sinos começaram a tocar para a missa. E de novo, aquele toque pesado, arrastado. Olhei para a igreja e senti um calafrio. As crianças que brincavam na praça pararam de repente, como se tivessem sido congeladas. O riso sumiu, o silêncio voltou, mas um silêncio diferente. Um silêncio carregado. A porta da igreja se abriu lentamente, rangendo alto. Ninguém saiu, ninguém entrou. A porta apenas se abriu, sozinha, e ficou parada como se estivesse convidando alguém ou alguma coisa a entrar. As pessoas na praça começaram a se olhar, um murmúrio de estranheza se espalhando. Eu senti um aperto no peito, uma sensação de pavor irracional. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Tive pesadelos estranhos, com sombras se movendo nos cantos da igreja, sussurros no escuro. Acordei várias vezes, suando frio, com a sensação de que tinha alguém no meu quarto. Na manhã seguinte, me senti exausto, perturbado. Decidi ir até a igreja de novo durante o dia, para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. A igreja estava vazia como da primeira vez. A luz do sol entrava pelos vitrais, criando desenhos coloridos no chão de pedra. Fui até o altar e comecei a observar os detalhes de novo. Notei que em uma das paredes laterais havia uma porta que eu não tinha reparado antes. Era uma porta de madeira escura, sem maçaneta, quase camuflada na parede. Por curiosidade, empurrei. Para minha surpresa, ela se abriu, rangendo baixo. Dava para um pequeno corredor escuro. Sem pensar muito, entrei. O corredor era estreito e abafado, sem janelas, iluminado apenas por uma fresta de luz que vinha da porta que eu acabara de abrir. Avancei alguns passos e, de repente, a porta atrás de mim bateu com força.
um estrondo que ecoou no silêncio. Tentei voltar, mas a porta estava trancada. Eu estava preso ali, naquele corredor escuro, sozinho. O silêncio agora era total, opressor. Só se ouvia o som de gotejar. Sim, havia um gotejar constante, vindo de algum lugar no escuro. Comecei a andar pelo corredor, tateando as paredes frias e úmidas. O cheiro dentro do corredor era o mesmo da igreja, mas mais forte, mais intenso, com um toque metálico, quase sangue. O gotejar se intensificou e percebi que o chão estava ficando molhado. Olhei para baixo e vi uma poça escura se formando aos meus pés. A luz da fresta era fraca demais para identificar o que era, mas a cor era escura demais para ser água. E então eu ouvi um som baixo, gutural, vindo do fundo do corredor. Um rosnado. Não era um rosnado de animal. Era algo diferente, mais profundo, mais ameaçador. O rosnado ficou mais alto, mais próximo, e junto com ele, um som de correntes, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. Meu coração disparou. Eu sabia, no fundo da minha alma, que não estava sozinho naquele corredor, e que o que estava vindo em minha direção não era nada bom. Tentei voltar, bater na porta, gritar, mas minha voz não saía, presa na garganta pelo medo. Um grito agudo, lancinante, cortou o silêncio. Um grito que não era humano. Um grito de puro terror, de dor e de ódio. O som das correntes se acelerou e eu vi, no fim do corredor, na escuridão, duas luzes vermelhas que se aproximavam. Olhos vermelhos, brilhando na escuridão, fixos em mim. Comecei a correr para trás, desesperado, tentando encontrar a porta, qualquer saída. Mas o corredor parecia se alongar, a escuridão se adensar, os olhos vermelhos se aproximarem cada vez mais rápido. Eu sentia o bafo quente, fétido na minha nuca, o som da respiração pesada, animalesca, logo atrás de mim. Eu tropecei, caí no chão e senti algo agarrar minha perna. Uma dor lancinante explodiu na minha panturrilha. Um grito escapou da minha garganta, dessa vez de dor. Eu olhei para baixo e vi. Não consigo descrever o que vi. Era escuro, viscoso, com garras afiadas que se fincavam na minha carne. O cheiro de podridão era insuportável. Tentei chutar, me livrar daquilo, mas era forte demais. Então eu ouvi de novo. Os sussurros. Mas dessa vez não eram sussurros solitários. Eram vozes, muitas vozes, sussurrando ao mesmo tempo, em um idioma que eu não reconhecia, mas que penetrava na minha mente como agulhas. As vozes riam, zombavam, me insultavam. Eu sentia minha sanidade se esvaindo, meu corpo paralisado pelo terror. De repente, um som alto, estridente, ecoou pelo corredor. Rasgos. O som de papel sendo rasgado, mas um papel grosso, resistente. E as vozes cessaram. O rosnado parou. As garras se afrouxaram. As luzes vermelhas sumiram. Eu fiquei ali, no chão, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. O cheiro fétido começou a diminuir. O gotejar parou. Uma luz suave começou a emanar do fundo do corredor. Uma luz branca, quente, que se espalhava lentamente, dissipando a da escuridão. E junto com a luz, um som, um canto. Um cântico suave, em latim, vindo da direção da luz. Um cântico que transmitia paz, esperança, proteção. Com dificuldade me levantei e comecei a caminhar em direção à luz. O corredor agora parecia mais curto, mais largo. Cheguei ao fim e vi uma porta. Uma porta de madeira clara, entreaberta, por onde entrava uma luz forte, dourada. Empurrei a porta e saí. Estava de volta à igreja, no corredor lateral, perto do altar. A porta escura que eu tinha entrado havia sumido. No lugar, só a parede de pedra, lisa, sem nenhuma fresta, nenhuma porta. A igreja estava iluminada pelo sol da manhã. Os vitrais brilhavam. As flores no altar exalavam um perfume suave. O cheiro agora era apenas de incenso e madeira velha. Nada de podridão,
nada de sangue. E os sinos tocavam alegremente, anunciando o início da missa de domingo. O toque leve, festivo, de um domingo normal. Eu saí da igreja cambaleando e me sentei em um banco na praça, respirando fundo. As crianças voltaram a brincar, o sol brilhava, a vida seguia. Mas para mim, nada seria normal de novo. Eu nunca mais entrei naquela igreja. E até hoje, quando ouço o som dos sinos, sinto um arrepio na espinha e me lembro dos olhos vermelhos no escuro. Agora vamos para a próxima história. Olá, me chamo Wesley. Prefiro não dizer exatamente onde tudo aconteceu, mas era uma cidade pequena, daquelas que parecem ter parado no tempo. Eu estava viajando, sabe? Explorando lugares históricos, igrejas antigas. Sempre me fascinaram. Essa igreja em particular era imponente, mesmo meio abandonada. Pedras escuras, torres altas, vitrais quebrados. Tinha uma beleza sombria que me atraiu na hora. A placa na frente dizia que era a Igreja de São Miguel, construída no século XVIII. Imaginei quantas histórias aquelas paredes teriam para contar. Empurrei as portas de madeira maciça que rangeram alto, como se protestassem minha entrada. O ar lá dentro era frio e úmido, bem diferente do calor lá fora. Um cheiro forte de mofo e incenso velho pairava no ar, meio enjoativo, mas ao mesmo tempo estranhamente convidativo. A luz que entrava pelos vitrais coloridos criava sombras longas e dançantes no chão de pedra. Comecei a caminhar pelo corredor central, meus passos ecoando no silêncio. As bancadas de madeira estavam empoeiradas, algumas quebradas, outras com a madeira rachada pelo tempo. Olhei para cima e vi o teto alto, cheio de detalhes entalhados, anjos e santos, todos meio apagados pela sujeira e escuridão. Era um lugar vasto e vazio, e no meio daquele silêncio, eu podia jurar que ouvia um murmúrio distante. No começo, pensei que fosse só o vento passando pelas janelas quebradas, ou talvez minha imaginação pregando peças. Mas o murmúrio persistia, baixo, quase inaudível, mas constante. Parecia vir de algum lugar lá na frente, perto do altar. A curiosidade me venceu e continuei caminhando naquela direção. Conforme me aproximava do altar, o murmúrio ficava mais nítido. Já não parecia mais o vento. Era como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Um coro de vozes baixas e indecifráveis. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade ainda era mais forte que o medo. Cheguei ao altar. Era imponente, feito de mármore branco, sujo e rachado, mas ainda imponente. Atrás dele, havia um grande crucifixo de madeira escura, com a figura de Cristo quase totalmente desbotada. E foi ali, parado em frente ao altar, que eu finalmente entendi de onde vinham os sussurros. Não vinham de lugar nenhum. Vinham do crucifixo. Eu olhei mais de perto, incrédulo. A madeira parecia se mover, vibrar levemente. E então eu vi. Pequenas rachaduras finíssimas se abriam e fechavam na madeira escura, como se fossem lábios. Eram as rachaduras que estavam sussurrando. O medo me invadiu com força total. Não era um medo comum, desses de susto. Era um medo profundo, ancestral, que parecia vir de dentro da terra. Senti um instinto forte de correr, de sair dali o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo estava paralisado, hipnotizado por aquele sussurro macabro que emanava do crucifixo. As vozes começaram a ficar mais altas, mais claras. Já não eram sussurros indistintos. Começava a reconhecer palavras, frases, em latim. Eu não entendo latim, nunca estudei, mas de alguma forma eu sabia que era latim. Eram preces, ladainhas, cânticos. Mas algo estava errado. Tinha algo de grotesco, de distorcido naquelas preces. O ar ficou ainda mais pesado, mais frio. Senti um peso no peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Um frio na barriga, uma ânsia de vômito. Olhei para o crucifixo novamente. As rachaduras agora estavam maiores, mais visíveis. E não eram só sussurros que saíam delas. Começaram a sair também outras coisas.
Pequenas gotas escuras começaram a escorrer das rachaduras, pingando no altar de mármore. Um cheiro metálico, forte, me atingiu em cheio. Cheiro de sangue. Sangue e incenso velho. A combinação era nauseante. Eu queria gritar, mas minha voz parecia ter sumido. Estava preso ali, paralisado pelo horror. De repente, um barulho metálico, baixo, veio de trás do altar. Um tilintar de correntes. Olhei para trás, hesitante. Atrás do altar havia uma pequena porta de madeira, quase escondida na parede de pedra. A porta se abriu lentamente, rangendo, revelando um corredor escuro e estreito. O tilintar de correntes ficou mais alto, vindo do corredor escuro. Um som arrastado, pesado, como se algo estivesse sendo puxado pelas correntes. A escuridão do corredor parecia palpável, densa, como se estivesse viva. E da escuridão, algo começou a emergir. Primeiro as correntes, enferrujadas e grossas, arrastando-se pelo chão de pedra. Depois, uma sombra disforme, lenta, pesada. A sombra começou a tomar forma, a se materializar. E eu vi. Vi a criatura que estava presa ali, atrás do altar, escondida na escuridão da igreja. Era grande, muito grande. Mais alto que um homem, com corpo disforme, coberto de feridas abertas e carne apodrecida. Correntes grossas prendiam seus pulsos e tornozelos, arrastando-se pelo chão, enquanto a criatura se movia. Seus olhos brilhavam em um vermelho doentio na escuridão, e de sua garganta saía um som gutural, animalesco de puro ódio. A criatura rosnou para mim, seus olhos fixos nos meus. Senti um terror paralisante, como nunca havia sentido antes. Entendi naquele momento que os sussurros do crucifixo, o sangue que escorria, as preces distorcidas, tudo era para libertá-la. E eu, sem saber, havia ajudado. Eu havia aberto a porta. A criatura começou a se mover em minha direção, arrastando as correntes, o som metálico ecoando pela igreja vazia. Eu precisava correr. Precisava sair dali, antes que fosse tarde demais. Mas minhas pernas não respondiam. Estava pregado no chão, paralisado pelo medo, vendo a criatura se aproximar cada vez mais perto. De repente, um estrondo alto, como vidro se quebrando, ecoou pela igreja. Olhei para cima, assustado. Um dos vitrais, lá no alto, havia se estilhaçado, e um raio de sol forte, inesperado, atravessou a escuridão, atingindo a criatura em cheio. A criatura gritou, um grito agudo de agonia, que fez meus ouvidos zumbirem. Sua pele começou a fumegar, a queimar sob a luz do sol. Seus olhos vermelhos se retraíram, perdendo o brilho doentio. Ela cambaleou para trás, tentando se afastar da luz, agarrando-se às correntes, urrando de dor. As correntes que a prendiam estouraram, uma a uma com estalos secos. A criatura caiu de joelhos, ainda gritando, consumida pela luz do sol. Fumaça preta subia de seu corpo e um cheiro de enxofre invadiu o ar, substituindo o cheiro de incenso e sangue. Lentamente a criatura começou a se desfazer, a se dissolver em pó. Seu grito foi diminuindo, até se tornar um sussurro fraco e, finalmente, silêncio. Onde antes havia a criatura monstruosa, agora só havia um monte de poeira escura e um cheiro forte de enxofre. Fiquei ali, parado, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O medo ainda me paralisava, mas agora era misturado com um alívio imenso. A luz do sol continuava a entrar pela janela quebrada, iluminando o altar, agora manchado de sangue e poeira. O silêncio voltou a reinar na igreja, mas desta vez era um silêncio diferente. Não era pesado e ameaçador, mas um silêncio quase normal. Saí da igreja o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Deixei para trás o crucifixo sussurrante, o altar manchado de sangue, a porta do corredor escuro e a poeira da criatura. Nunca mais voltei àquela cidade e nunca mais procurei igrejas antigas para explorar.
Aprendi da pior maneira que alguns silêncios são melhores deixados em paz e que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.